Eu me chamo Ernesto, sou filho da Thelma Saraiva, neto de Júlio, né, dos pioneiros na fotografia aqui do Cariri. E essa casa hoje transformada em museu, faz parte da rede de museus orgânicos do SESC, né, e homenageia a Thelma Saraiva, um artista do Crato, autodidata, que trabalhou sua vida inteira com fotografia e fotopinturas, né? Então, hoje a casa dela é transformada no Museu da Fotografia do Cariri, né? As pessoas vêm até aqui para conhecer a história da fotografia através de uma família de fotógrafos, né, que perpetuou por longas décadas, né? Então, eu espero que vocês gostem e sejam bem-vindos, né, a chegar aqui e conhecer o acervo e conhecer as histórias, não só de fotografia, mas que se difunde com a própria história da cidade. Bem, pessoal, contando essas histórias, eu recebi há um ano atrás esse retrato, né, que na verdade é um postal, que não é filme fotográfico, de um jornalista aqui da cidade, de Humberto Cabral, né? E ele me falou que foi a minha mãe que fez o retrato e é o Orlando Silva, né? Então, Orlando Silva era um cantor muito famoso para a época dele, era o mais famoso do Brasil, né? Ele esteve no Crato, né, nos anos 50 e quis fazer uma foto aqui no Crato. E aí, por coincidência, ele estava aqui perto, né, passando em frente, e o pessoal disseram: ó, você quer fazer uma foto? Pois você está no local certo, porque aqui é o Foto Saraiva. Então chamaram aqui e estava em casa meu pai e minha mãe, né? E eles receberam o Orlando Silva e fizeram a foto dele, né? Quando eu recebo esse postal, eu vou ao acervo, né, que a gente tem um acervo de negativos todo catalogado, e fui procurar para ver se achava o negativo, né? E para minha surpresa, aqui está o negativo do Orlando Silva, uma chapa de vidro, está até quebrada, porque na época essas chapas de vidro se fazia a foto de mais de uma pessoa. Então a gente vê que a foto dele está aqui e tem um pedaço quebrado com outra pessoa aqui. Então eu fiquei feliz de ter achado isso, né? A gente tem um acervo grande e esses negativos a gente separou por temáticas, né? Temáticas tipo primeira comunhão, casamento e tudo. E esse negativo estava numa caixa que eu tinha ordenado como políticos. Então eu tirei o Orlando Silva da caixa de políticos e agora ele está numa caixa dos artistas, né? Das pessoas ilustres que foram fotografadas por essa família. Orlando Silva, Luiz Gonzaga, dentre outros, né? Então, são as curiosidades, são as histórias que a gente passa aqui para as pessoas, né? E cada visita é uma visita, né? O Museu Orgânico, ele é para se contar histórias, né? E essas histórias vai depender muito da pessoa que está visitando, de provocar a gente, né? Perguntar para a gente falar as curiosidades que a gente sabe sobre a fotografia, sobre qualquer outro fato. Bem, aqui é onde eu digo que a magia acontecia, né? Porque o estúdio, ele instalou-se aqui dentro da casa, né? Então, a casa de Thelma, né? A casa de seu Júlio, que posteriormente veio ser a casa de Thelma, era o local de trabalho, né? E o local de morada. Então, as pessoas que adentravam aqui para fazer um retrato, elas passeavam pelo interior da casa, né? Então, o que tinha nas paredes da casa de fotografias da família serviam de portfólio para o trabalho do Foto Saraiva. E as pessoas muitas vezes chegavam aqui e eram produzidas aqui para fazer aquela foto. Era feita a maquiagem, era feito cabelo, era feito todo o processo de montagem daquele personagem. Então, Thelma Saraiva fazia as pessoas comuns
virar um personagem, às vezes um personagem de cinema, né? E a magia acontecia no estúdio, né? O jogo de luz, né? E esse estúdio ele foi se montando ao decorrer dos anos de funcionamento desse foto, porque muitas coisas foram adquiridas por essa família de fotos que vieram a fechar suas portas aqui no Cariri. Então as pessoas, quando um foto fechava, a primeira coisa que aquela pessoa que estava fechando aquele estabelecimento era saber para quem ia vender aquelas coisas. Então muitos ofereciam a minha mãe, como ofereceram a meu avô, e eles compravam, às vezes não tudo, mas o que interessava. Então assim, o Foto Saraiva foi montado assim, montado ano após ano, né? Então a gente tem no acervo coisas que foram compradas novas e coisas que foram adquiridas depois. Então assim, incontáveis pessoas passaram por esse estúdio, por essas cadeiras, porque a gente tem aqui a cadeira de formatura, que é uma cadeira que muita gente quer hoje tirar uma foto ali para levar de lembrança, mas os móveis da casa muitas vezes eram usados nesse estúdio, né? Para fazer os cenários. Tinha cenário para tudo, para um retrato de primeira comunhão, para um casamento. Então era assim que era feito o trabalho do estúdio, né? Sempre com muito carinho, com um jogo de luz, né? E com essa sensibilidade, né? As crianças, né? Que minha mãe entrou muito na fotografia por conta dessa facilidade que ela tinha de fazer as crianças dar aquele sorriso para fazer uma boa foto. E ela usava, além de objetos, brinquedos, né, para a criança, ela usava também seus animais de estimação. Então ela sempre gostou de cães e gatos, né, e eles tudo eram dóceis. E uma coisa engraçada que a gente fala até hoje, né, para as pessoas que vêm aqui, é que esses animais eles tinham nomes dados pela minha mãe de equipamentos e coisas relacionadas à fotografia. Cachorro que chamou Flash, outro chamou-se Laika, outro chamou Kitty, e por aí vai. Então eram os nomes que ela usava para dar esses seus animais de estimações, que muitos estão eternizados em fotografias em todo o Cariri, às vezes uma criancinha com o gato, com o cãozinho, que era o animal da casa. Essa ala do museu, ela foi montada, foi pensada para mostrar a geração da família Saraiva Leão, que são os filhos de Edilson e Thelma, né? Então, todos tiveram trabalho em fotografia. Profissionalmente e outros não, mas sempre tiveram o manuseio, o uso do equipamento fotográfico como uma coisa cotidiana. Então, aqui a gente pensou em ilustrar cada filho, começando do mais novo até chegar no Ricardo, que é o filho mais velho, mostrando uma câmera, né, que mais foi utilizada por aquele filho, e as fotografias de documento, porque as pessoas, muita gente pensa até hoje que a fotografia de Thelma Saraiva era uma fotografia de muito valor, uma fotografia cara, que não era para todo mundo, mas não. A pessoa que não tinha condições de pagar por um retrato pintado, que demorava mais de um mês para ficar pronto, ela podia ter um retrato preto e branco menor, um postal, ou um simples retrato de documento, né? Que era uma coisa que era feita aqui praticamente que diariamente, porque naquele tempo as pessoas precisavam ir a uma foto para fazer uma foto com um documento. Hoje em dia não, os órgãos eles já têm sua sequência para fazer sua carteirinha, pode ser seu CNH, seu passaporte, e tem um momento que você vai fazer a foto lá, né? Então, aqui está mostrando isso, está mostrando esse passo a passo e a evolução das câmeras, né? Que o filho mais novo fotografou com 35mm e o filho mais velho fotografou com câmera de médio formato, né? Então, aqui você tem um passeio por diversos estágios da fotografia. E no final tem o casal, né, que comandou o Foto Saraiva, Thelma Saraiva e Edilson Rocha, em vários momentos da sua vida, no casamento, quando se conheceram,
né? E uns totens que mostram a primeira câmara de Thelma e o primeiro estojo de tintas Marshall que ela conseguiu para pintar esse retrato, que foi fruto de uma revista que ela colecionava, que ela viu um anúncio que existia uma tinta americana para fazer retratos pintados. Então ela conseguiu, né, importar e pegou seu primeiro estojo, e a partir daí ela começou a fazer seus primeiros retratos pintados. Tudo começou na fotografia, na família Saraiva, né, com Júlio Saraiva, que foi o pai da Thelma Saraiva, que foi o pioneiro na fotografia dentro da família, né? Isso no início do século XX, né, nos primeiros anos do século XX. Então, ele era uma pessoa, desde moço, muito curioso, e ele não tinha condições na época de comprar um equipamento, né, para fotografar, mas ele conseguiu comprar uma lente, né? Essa lente veio de Recife, e ele fabricou a própria câmera. E aí ele começou ao trabalho de fotografia na família, né? Então, com essa câmera que ele fez, que hoje ela está exposta aqui no museu, ela é feita de madeira, ele começou a fazer seus primeiros registros. Na sequência, ele casou, né, com a minha avó, que veio do Assaré, né, e ela começou a trabalhar com ele em fotografia. Ele começou a ensinar ela a fazer os retratos. Então, o foto dele era na rua principal da cidade, né, essa casa não era, aqui não existia casa ainda, que era o terreno baldio, e ele começou com esse foto, que chamava foto riso, né, foto com PH. E o foto riso, as tarefas eram divididas entre o meu avô, né, Júlio Saraiva, no estúdio, e a minha avó, né, a Maria Reis, no laboratório. Então, possivelmente, a Maria Reis Saraiva, né, a esposa de Júlio, mãe da Thelma Saraiva, foi uma das primeiras fotógrafas mulher do Brasil, né? E isso lá no início do século XX, né? E é um fato que pouco explorado e pouco conhecido pelas pessoas. Muita gente vê a Thelma Saraiva porque se projetou, né, nacionalmente, né, e não sabe que os pais também eram fotógrafos, tanto o pai como a mãe, né? E desse casal, Thelma Saraiva e Mirô, né, que era conhecida como Mirô, nasceram 2 filhos, a Thelma e o Salviano, né? E o Salviano foi para Recife, né, para estudar, e lá se dedicou também à fotografia. Então, por várias décadas, existiram 2 fotos Saraiva, o Foto Saraiva Crato e o Saraiva Fotografias, no Recife. Então, era Salviano e Thelma na fotografia, né? E isso durou até os últimos dias de vida dos 2, né? E esse estúdio aqui, inicialmente, foi de Júlio, depois passou para a Thelma, né? E fez o registro fotográfico de muita gente na região do Cariri, pessoas conhecidas e pessoas desconhecidas, né? Passaram aqui famosos e anônimos. E isso se perpetuou por mais de um século, né? Então, hoje, a gente está aqui mostrando um pouco dessa história, e a gente tem um acervo muito grande. E o que é que a gente faz para manter isso aqui interessante para as pessoas? É ficar trocando algumas peças, né? E também mantendo, através, né, do dispositivo da internet, que é o Instagram da casa, né, Casa Thelma Saraiva, uma maneira de mostrar o que as pessoas não vê aqui presencial. Então, assim, a gente usa essa ferramenta, que é uma ferramenta também de chamar as pessoas a conhecer o museu. O museu, ele está sempre de porta fechada, então, para visitar o museu tem que agendar, né? E uma das ferramentas de agendar é feita através do Instagram, né? Casa Thelma Saraiva. É assim que a gente funciona e recebe as pessoas aqui.
das histórias curiosas que a gente conta aqui no museu é sobre o retrato de Lampião, né? A foto mais emblemática, mais conhecida de Lampião, ela encontra-se aqui no museu porque o fotógrafo que fez essa foto em 1926 no Juazeiro chamava-se Pedro Maia e ele era vizinho do meu avô, Júlio Saraiva. E quando Pedro Maia desistiu do ramo da fotografia, né, e foi ser motorista de carro, ele repassou tudo que ele tinha de fotografia para meu avô, né? Então hoje a gente tem aqui esse retrato porque o negativo dessa foto veio parar na mão do meu avô, né? E a câmera que fez essa foto é uma câmera de grande formato alemã, a câmera maior que a gente tem aqui no museu, né? Ela encontra-se aqui. Então a gente tem o negativo, a foto, a câmera e a história para contar, que é uma história que já veio contada de meu avô para minha mãe, que passou para os filhos, né? Então muita gente vem a esse museu e se encanta com essa história da foto que o Lampião fez aqui no Cariri em 1926, quando ele veio conhecer o Padre Cícero, né? Então, assim, ela encontra-se aqui e essa história a gente conta aqui no museu.